Fala pessoal, tudo bem? Carlos Ruas, criador de Um Sábado Qualquer, falando com vocês, e esse é mais um vídeo sobre a série Criacionismos pelo Mundo. No último vídeo eu falei sobre criacionismo voodoo, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma outra crença que veio do continente africano para as Américas. Segura a cadeira, sente-se que eu vou contar a história do criacionismo iorubá. Ruas, mas iorubá? Que fé é essa? Ora, meu caro, você não conhece o candomblé? Então sente-se aí que você vai aprender muito mais sobre essa crença agora. Recapitulando de uma coisa importante, de um contexto histórico que vocês precisam saber, que eu falei no último vídeo, e se você não viu, eu vou falar nesse também, eu vou repetir. Entre 1400 e 1900 existiu no continente africano o tráfico negreiro, onde povos da África eram escravizados e levados para as Américas. Uma dessas rotas ficava na costa oeste africana, onde existiam dois grandes reinos, o Reino de Daomé e o Império de Oió, que foram reinos maravilhosos, assim como Roma e Cartago, grandes impérios que duraram mais de 400 anos, cada um com a sua história, com a sua cultura e com a sua crença. Os habitantes do Reino de Daomé eram da crença voodoo, e quando foram escravizados, eles foram levados para a América Central e América do Norte, se concentraram mais nessas regiões. Então, por isso que o voodoo é mais conhecido nessas regiões. Por exemplo, a religião oficial do Haiti, que fica na América Central, é voodoo. A religião do país Benin, que é onde ficava o reino de Daomé, a religião oficial de Benin até hoje é o voodoo. Só para vocês terem uma noção. Os habitantes do Império de Oió eram da etnia iorubá, eram da fé iorubá. E quando eles foram escravizados e levados para as Américas, eles se concentraram mais na região da América do Sul. E eles levaram consigo sua fé, que resistiu até os dias de hoje. E que fé era essa do povo iorubá? Aqui no Brasil ela ganhou o nome de candomblé. Olha só. E umas décadas depois, misturando com o catolicismo e com o espiritismo, nasceu a Umbanda. Então hoje no Brasil você tem o candomblé, que é a mais raiz, que veio do povo iorubá, e você tem, chegando aqui no Brasil, a grande mistura com o catolicismo, com o espiritismo, bota no liquidificador, bate e você tem a Umbanda. Então ambas as crenças são de matriz africana, mas cada uma com a sua característica. Porque muitas pessoas perguntam qual que é a diferença, qual que veio primeiro, agora você sabe mais ou menos a linha do tempo, a diferença, certo? Então era importante eu dar esse contexto histórico para vocês se basearem no tempo onde estamos e para vocês entenderem de onde veio, de que povo veio e como ele está hoje aqui no país em que vivemos. E agora vamos para o criacionismo iorubá. Como o mundo foi criado? Segundo essa fé. Eu já devo falar que na minha pesquisa que eu fiz sobre a criação do mundo, segundo a fé iorubá, ela é muito rica de conteúdo. E ela não é só única. Porque como eles não tinham ainda a escrita, a maioria dos mitos e lendas eram passados oralmente, ela vai tomando uma certa metamorfose. Em uma tribo a história fica de um jeito, na outra tribo a história vai ficando de outra, aí leva para o Brasil, outras entidades surgem, outras entidades são mais abandonadas. Então a religião ela está em constante mudança, de acordo com o novo ambiente, com as novas pessoas que se adequam, com a nova situação cultural e política que se apresenta. Então as religiões estão em constante mudança. Então a mesma história que é contada lá no continente africano não necessariamente é contada igualmente aqui no Brasil. As histórias vão se modificando. E a criação do mundo, segundo a crença iorubá, você tem vertentes. As mais conhecidas são duas, em que Oxalá criou o mundo e que Olodumaré criou o mundo. Eu escolhi a do Olodumaré. Eu achei que ficou mais interessante para eu contar aqui para vocês, tá bom? Pois bem, então vamos ao que interessa. No princípio havia Olodumaré, e ele estava no infinito, coberto de fogo, vapor, lava, fumaça, um ambiente não muito agradável, não muito confortável, não muito silencioso para a leitura ou para apreciar uma bela paisagem. E ele ficava incomodado com aquele cenário de fogo, lava, fumaça. E ele resolve liberar sua força. E quando ele libera sua força, incomodado com aquele ambiente, ele faz surgir as águas, ele faz surgir o oceano. E o oceano, ao misturar com aquele fogo, com aquela lava, começam a surgir as rochas. Brechas das rochas aparecem e a água entra e começa a surgir os mares. E o mundo começa a tomar forma. E dessa forma, dos mares surge Iemanjá,
a rainha dos mares, ela surge do mar. O Olodumaré, ele estava entediado, porque não tinha ninguém para falar, ninguém para conversar. Por isso que ele liberou aquela raiva. Olha só, o mundo foi criado de uma entidade pé da vida porque não tinha ninguém para conversar, ninguém para falar. Quando Iemanjá surgiu, ele percebeu que ela também tinha esse sentimento de solidão. Então, ele fez com que ela engravidasse. E daquela gravidez, daquele bucho, nasceu as estrelas, as nuvens e os orixás. Por isso que a Iemanjá é considerada a mãe de praticamente todos os orixás. Eu fico imaginando um médico ao parir a Iemanjá, né? Então, estou vendo, são uma constelação, são estrelas! E o que eu acho mais legal dessa história é que nas minhas tirinhas eu retrato um Deus humanizado. É um Deus, como se fosse uma pessoa com superpoderes. Então não é um Deus perfeito, que faz tudo com perfeição, já sabe de tudo, já pode tudo. Não, é um Deus humanizado, ele é atrapalhado, ele acerta, ele erra e muita coisa surge aleatoriamente. E eu acho muito legal quando eu leio religiões que são deuses humanizados. Eu adoro, porque o ambiente fica muito mais rico. Você vê que o Olodumaré, ele não quis criar o planeta. Tipo, eu quero criar o planeta. Ele estava todo ali deslocado. Que lugar é esse? O que está acontecendo aqui? Ai, meu Deus do céu, tem ninguém para falar. Ele começa a criar as coisas de uma maneira inusitada. Eu acho tão rico e tão criativo esse inusitado. Sinceramente, eu acho que o Deus cristão criou muita coisa inusitada, mas ele não assumiu isso na Bíblia, porque era uma biografia autorizada. Eu queria ver a biografia não autorizada do Deus cristão. Ia ter um monte de coisa ali sendo criada inusitadamente. E uma vez que os elementos já estavam criados, já existia um planeta para ser habitado, já tinha nuvens, já tinha estrelas, já tinha terra, rochas, oceano, fogo. Olodumaré chamou o céu de Orum e a terra de Aie. Então, céu, Orum, terra, Aie. Orum é onde os orixás habitam, é o lugar onde estão os deuses. E o Olodumaré é chamado também de Olorum. Olodumaré e Olorum. Por que Olorum? Olorum significa o senhor de Orum, o senhor do céu, o senhor do paraíso. Então, é a mesma coisa, Olodumaré e Olorum. Imagina uma religião em que os santos são mais poderosos do que o Deus principal, são mais cultuados, mais adorados do que o Deus principal. É mais ou menos isso que ocorre na crença iorubá, porque Olorum depois sai de cena, após criar tudo, e os orixás entram em cena. Os orixás que vão administrar o planeta, que vão ter contato com a humanidade. Por isso que as oferendas são feitas para os orixás. Cada um vai ter um símbolo com a natureza, cada um vai cuidar de um departamento. Um vai ser as florestas, outro vai ser o oceano, o outro vai ser a tempestade, o outro vai ser... Eu vou chegar nessa parte. Mas só para você entender que Olorum sai de cena, ele é muito, humanidade, RH, dá um trabalho lidar com o humano. Ah, não quero, já queria, nem queria ter criado isso aqui, agora tá mó confusão, tá cheio de entidade, cheio de bicho, olha, é com vocês, tá bom? Eu vou ver TV, vou ficar no meu canto, vocês aí assumem tudo isso aí, qualquer coisa bate na porta, eu atendo, tá bom? Valeu? E os orixás ficam administrando o planeta. O orixá, um dos orixás mais famosos é o Oxalá. Ele simboliza a paz e ele é conhecido como orixá criador da humanidade, porque não foi Olodumaré que criou a humanidade. Ele pediu para um orixá criar a humanidade. E ele chega para Oxalá e fala: ó, Oxalá, o negócio é o seguinte, cria a humanidade aí, beleza? Aí o Oxalá falou: ah, tudo bem, vou criar. Como é que eu faço isso? Ó, grande Olorum. Toma aqui essa concha do mar e toma aqui essa galinha e agora você cria a humanidade, simples assim. E o Oxalá, claro, é só uma pergunta, ó grande Olorum. O que foi, Oxalá? Nada. É claro que qualquer um sabe criar os seres humanos com uma concha e uma galinha, né? Qualquer orixá sai saber fazer isso, né? Sim, claro, Oxalá, qualquer um sabe. Agora, por favor, vai indo. Bem, eu vou indo então criar a humanidade. Aí, troca de cena, tava Oxalá no Google, né? Como criar a humanidade com uma concha e uma galinha. Na verdade, não foi necessariamente a humanidade que ele criou. O Olodumaré, ele queria que primeiro o Oxalá forrasse a terra, criasse terra firme, porque a terra não era tão firme assim para ser pisada. E aí o Oxalá, com a concha, tinha uma areia na concha, ele jogou essa areia pelo planeta e a galinha começou a ciscar e foi espalhando a terra até ela ficar firme para criar a humanidade em cima. Curioso isso, né? E como que ele criou a humanidade? Aí a parte mais divertida da história. É muito criativo.
É sensacional. Como eu falei, como eu humanizo deuses, eu acho tão rico quando você tem uma história detalhada de criação. Por exemplo, o Gênesis cristão é muito pobre em informação nesse sentido. E pobre, eu digo com sinceridade, porque é. Na Bíblia Deus fala, e Deus criou o homem. E é isso. E plim, e o homem nasceu. Não, mas como criou o homem? Cadê o livro de receita? Darem outra Bíblia. Receita, como criar um ser humano de Deus para deuses. Cadê a Ana Maria Braga dos deuses para falar como se cria um homem? Como é que é a receita? Né? Então, para mim, falta essa lacuna na Bíblia. E eu acho muito fantástico quando tem religiões que explicam detalhadamente. Mas como é que faz? Mas como é que cria? Qual que é o elemento? E aí você misturou com o quê? Deixa quanto tempo no forno? Entende? Por exemplo, os maias criaram do milho. Não foi do barro, foi do milho. Do milho funcionou. Para os egípcios, nós fomos criados de lágrimas. Olha só o ingrediente secreto aí, lágrimas. E para a fé iorubá, nós viemos também da lama. Mas até chegar na lama, deu um trabalhão, é muito criativo. Reparem só, primeiro o Oxalá tentou criar do ar. Aí você imagina ele fazendo a nuvenzinha, um ser humano do ar. Porém, ele desmanchou com o vento. Droga. E aí Oxalá tentou fazer da madeira, mas ficou muito duro. E aí depois ele tentou fazer da pedra. Se da madeira ficou duro, imagina da pedra. Também não deu certo. Tentou fazer do fogo, mas ele se autoconsumiu. Troca. Ele tentou fazer... O desespero de Oxalá estava tanto. De, ai meu Deus do céu, o Olorum vai me punir, eu não estou conseguindo fazer o ser humano, eu já tentei jujuba, chiclete, já tentei tudo, e essa coisa não fica pronta. O desespero foi tanto que ele tentou fazer depois da água, ele tentou fazer do óleo, ele tentou fazer do vinho. Eu acho que já devia estar num grau já alcoólico de, quer saber, eu vou fazer disso aqui. Ele tentou fazer do vinho e nada funcionava. Olha que legal aí a Ana Maria Braga dos deuses. Os orixás, eles são falhos, eles podem acertar, eles podem cometer erros. E é normal. Todos os deuses na humanidade, na história do planeta, eram humanizados. O cristianismo que chegou e falou, não, Deus é perfeito, Deus pode tudo. Nunca erra, nunca tropeça, nunca peida. Aí fica sem graça. Mas então, e aí que a história fica bem interessante, porque após tentar de várias e várias maneiras, tentar usar vários elementos, ele quase desistindo, eis que aparece alguém para socorrê-lo. Nanã é uma orixá idosa, ela é representada como uma orixá idosa. E ela é anciã, ela tem sabedoria. E ela representa a lama do fundo do mar. Ela é considerada uma das orixás mais antigas que já existiu. E ela aparece para ele. Ela vai lá no fundo do oceano, pega a lama do fundo do oceano, chega até Oxalá e bota na mão dele. Ó, faz isso aqui. E Oxalá consegue fazer o primeiro ser humano da lama. E a morte existe daí, porque Nanã emprestou a terra para ele. Mas um dia voltaremos para a terra. Um dia voltaremos para Nanã. Por isso que a morte existe. É um empréstimo. Da terra viemos, da terra voltaremos. Acho bonito, acho filosófico isso. Então você já sabe como o mundo foi criado, segundo a crença iorubá. Você já sabe como o primeiro ser humano foi criado, através de tentativa e erro e a intervenção da orixá Nanã. E quais são os orixás? O candomblé é muito rico em divindades. E como eu disse, eles estão administrando nosso planeta. E eu cheguei a desenhar alguns que eu vou botar aqui agora, os desenhos deles, e falar um pouquinho sobre cada um bem resumidamente, só para vocês compreenderem a importância deles em nosso planeta. Você tem, por exemplo, o Oxóssi, que ele representa as matas, é o protetor dos caçadores, e ele possui uma flecha como ferramenta. Você tem Oxum, é o orixá das águas doces, dos rios, ela é vaidosa, ela possui um espelho. Você tem Ogum, que é o orixá da guerra. Você tem Ansã, que é dos ventos, das tempestades. Você tem Xangô, que é da justiça, do fogo. Você tem o Obaloaê, ou Omolu, que ele é o orixá da cura. E ele é pago com pipoca, fica a dica, tá bom? Porque hoje em dia tá caríssimo fazer cirurgia. Hoje ele aceita pipoca como pagamento, tá, gente? Você tem o Saim, que é das ervas medicinais. Você tem Iemanjá, que é a rainha dos mares. Você tem Exu, que é o das encruzilhadas. Ele é o protetor dos mundos, ele é o guardião dos mundos. Lembra do Thor, do filme do Thor, que a passagem entre os mundos é um arco-íris e tem um guardião que fica guardando a porta principal entre os mundos? Exu faz esse papel, ele é o mensageiro, ele é o guardião dos portais. Para você falar com o orixá, você tem que abrir essa porta entre esses mundos. E Exu que abre essa porta.
Por isso que Exu, ele é o que tem mais contato com o ser humano e é o que recebe mais oferendas também, porque você faz uma oferenda para ele te ajudar, para ele abrir a porta, para você falar com quem você quiser. Você tem o Oxumaré, que representa o arco-íris. O Oxumaré nasceu da Nanã e ele era tão bonito, mas tão bonito, que ela quis pregar ele no céu para que todos vissem sua beleza. Por isso que existe o arco-íris. Então olha que ricas histórias, olha os detalhes das histórias. Eu adoro essa riqueza. Existem umas curiosidades também, por exemplo, como surgiu a noite, segundo a crença iorubá? Porque só existia dia até então. E o sol estava cansado de trabalhar, o sol não tinha descanso, o sol queria descansar, ele era CLT, ele tinha horário para acabar, horário para dormir, pelo amor de Deus, gente, que sofrimento é esse aqui? E ele queria queimar todo mundo. Para resolver os problemas, o sol queria queimar a humanidade, queimar tudo, pronto, que ele não ia ter que mais exercer a sua função. Aí Iemanjá que salvou o dia, que salvou a humanidade, porque Iemanjá chegou e falou: Sol, o negócio é o seguinte, eu guardei uns raios solares seus aqui comigo, então pode descansar, dorme sossegado que eu assumo. E aí o Sol falou: tá bom, então vou descansar. E quando foi descansar, surgiu a noite. E com aqueles raios solares que Iemanjá tinha guardado, criou a lua, né, que é uma luz menos intensa, digamos assim. Então a noite serve para a gente se recuperar daquela intensidade do calor do sol do dia, para ele nascer feliz e confortável no dia seguinte. E assim foi criada a noite. Então é um universo muito rico. Então a crença iorubá, que ao chegar no Brasil se tornou o candomblé, é muito rico, é de muito conteúdo. E essas histórias que eu estou contando para vocês, eu usei como referência este livro, A Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Prandi. Foi muito importante para eu conseguir ter essas histórias. Espero que vocês tenham gostado. Espero que isso tenha acrescentado para vocês um pouco mais sobre as religiões de matriz africana que vieram do continente africano para o Brasil, para as Américas. E não percam os próximos vídeos sobre criacionismos. Se você quiser opinar sobre um, coloca aqui nos comentários. Se eu falei alguma besteira a ser corrigida, coloca aqui nos comentários que eu vou me retratar no vídeo seguinte, ok? Mas eu tentei falar tudo certinho, tá bom? Por favor, sejam pacientes comigo. E eu estou fazendo um livro sobre criacionismos que deve sair no final de 2021. Se você estiver vendo esse vídeo a partir de 2022, dá uma olhada na descrição. Já deve ter o link para adquirir esse livro em quadrinhos sobre vários criacionismos pelo mundo, certo? A religião me encanta, o criacionismo me encanta, eu sempre estarei aqui para passar esse conhecimento adiante para você. Conhecimento com muita riqueza, com muito conteúdo e com muita criatividade. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Carlos Ruas ficando por aqui. Não se esqueça de dar o like e compartilhar se você curtiu, tá bom? Valeu, gente!